Essa aqui vai ser uma aula só para a gente relembrar como funciona aquela relação entre a taxa de juros da economia e as cotas dos fundos imobiliários. Tentar mostrar com um exemplo aqui para deixar mais claro por que quando a taxa de juros sobe, você percebe que o preço das cotas vão cair. Isso está muito relacionado à questão do risco-retorno que se exige ao investir em ativos da renda variável. Vamos para a aula para entender melhor como funciona. Aqui vai ser só uma aula mais rápida, só para a gente relembrar a relação entre os fundos imobiliários e a taxa de juros. O que acontece? O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, quando comparado com a taxa Selic, que é a taxa de juros, eles sempre andam para lados opostos. Isso dá para ficar bem claro aí na imagem. E é importante ter esse conhecimento para não se assustar tanto na hora que as cotas começam a cair. Talvez nesse momento que o preço das cotas estão caindo, é até uma forma interessante para você estar aumentando a quantidade de cotas que você vai ter para poder ter uma renda futura maior. Seria focar na renda, né? Seria isso aí, você conseguir uma quantidade maior de cotas que vão te gerar um retorno ao longo do tempo. Aí aqui na imagem fica bem nítido, né? Quando a Selic começa a cair, o índice de fundo imobiliário começa a subir. Aqui quando a Selic começa a subir, o índice de fundo imobiliário começa a cair, ou seja, eles andam para lados opostos. Vamos tentar entender aqui por que seria isso, né? Basicamente seria a questão de prêmio de risco, porque se você tem um cenário mais tranquilo, né, econômico, em que você tem uma inflação controlada, o PIB está crescendo, tá? Ou seja, o céu está todo azul, tudo bem, em que você tem lá uma... Eu peguei o Tesouro IPCA aqui, por exemplo, né, um Tesouro IPCA mais longo, que está pagando IPCA mais 4. Então, você imagina o seguinte, você vai comprar um fundo imobiliário, você vai querer ganhar a mais do que isso aqui, porque não justifica você ganhar o mesmo tanto ou menos do que o título IPCA, por exemplo, porque no fundo imobiliário você está correndo mais risco, porque é renda variável, aqui é renda fixa, então não faria sentido. Então vamos supor aqui, tá? Isso é só uma hipótese, um exemplo, não é nada fixo. Vamos supor que você aceite comprar fundo imobiliário desde que ele pague um prêmio 2% acima do que o Tesouro IPCA está pagando. Geralmente o mercado faz isso. Não vou dizer que é 2%, mas ele põe um prêmio. Então a gente chegaria a um prêmio aqui de 6%, que seria dividido por 12 meses, né, que está anual, seria 0,5% ao mês. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o fundo ele não tem como aumentar de forma rápida o valor que ele vai receber por mês. Geralmente, se ele recebe 50 centavos por mês, ele consegue distribuir 50 centavos por mês, que é o que gera dos aluguéis dele, não tem como ele aumentar esse valor de forma tão drástica. Então, o mercado ele consegue mexer no preço. O preço o mercado consegue adequar, mas esse valor que o fundo distribui, não. Então, se você tem uma expectativa que o fundo vai distribuir 50 centavos, porque geral, você foi lá, analisou o fundo e percebeu que geralmente ele distribui 50 centavos por mês. Então, você fez todas essas premissas aqui em cima. Então, ok, você vai aceitar pagar R$ 100 por cota, porque está dentro aqui do que você estabeleceu, que seria seu prêmio de risco. Então, tá tudo belezinho aqui. Até R$ 100 você vai estar disposto a comprar a cota daquele fundo imobiliário. Agora, vamos imaginar que o cenário econômico mudou um pouco, a coisa já começou a ficar complicada.
E aí o IPCA, que era IPCA mais 4, foi IPCA mais 6. Aí você continua com a mesma premissa que você tinha antes, que seu prêmio de risco é 2%. Lembrando que esse prêmio aqui vai depender muito, né? Se você considera que o fundo imobiliário é mais tranquilo, mais seguro, talvez você vai aceitar um prêmio menor de 2%. Se você considerar que o fundo é muito arriscado, você vai preferir colocar um prêmio maior. É o que o mercado faz também. Ou seja, aqui já mudou. O que antes era só 6% ao ano, agora já foi para 8%. Ou seja, você quer receber agora pelo menos 0,66 ao mês. Porque não faz sentido você continuar investindo no fundo imobiliário para ganhar só 0,5%, se lá na renda fixa você já receberia 6%. E lembrando que o fundo não tem como alterar o valor que ele distribui de uma hora para outra, isso aí vai mudando ao longo do tempo, de acordo ele vai adquirindo mais imóveis. Então o mercado ele mexe no preço, mais uma vez. Ele agora só aceita pagar R$ 75 por aquela mesma cota que antes valia R$ 100. Porque dessa forma aqui, ele pagando R$ 75, esses 50 centavos vão equivaler a 0,66% ao mês. Então é isso que acontece quando a taxa de juros sobe, aí o fundo imobiliário cai. Né? Tem essa, porque o mercado ele se assusta, aparentemente se está acontecendo isso aqui, se o juro está subindo é porque tem alguma coisa, algum problema fiscal, tem algum problema econômico, então aí ninguém quer correr risco, aí a pessoa vai preferir pegar aqui um tesouro direto pagando 10% do que ficar arriscando nos fundos imobiliários que estão lá em cima. Então é por isso basicamente que acontece esse sobe e desce, tá? Agora tem também pode ter algum problema no fundo imobiliário especificamente que faz com que a cota dele caia. Sempre que você vê um fundo imobiliário cair muito antes de você comprar a cota, é bom você ir pesquisar para saber se não está tendo algum problema naquele fundo imobiliário. Então aqui foi só uma aula rápida para revisar essa questão aí da taxa de juros e o preço das cotas dos fundos imobiliários para tentar entender melhor como que funciona essa questão de quando um sobe e o outro cai. Então te vejo na próxima aula.